Sempre digo, né, que escada se lava de cima para baixo. E na realidade, cientificamente falando, não existe gatilhos mentais. Qual que é o comportamento de compra dos seus clientes, da sua base de dados? O que você faz com isso? Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Moda, que é o seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou Andressa Rando Favorito, como sempre, estamos aqui hoje acompanhadas da Alana Alves, da equipe Moda de Sucesso. E esse é o episódio de número 019 e hoje a gente vai falar sobre um tema muito mistificado, que a gente vai desmistificar aqui hoje, que é como a mente do consumidor influencia nas vendas. A gente vai falar sobre neurociência, sobre várias técnicas de marketing desconhecidas para muitos. Como especialista no assunto, estamos aqui hoje com Carla Siqueira. Carla Siqueira, bom dia! Bom dia! Pessoal, contando um pouco sobre quem é a Carlinha, que veio aqui hoje falar sobre esse assunto tão especial com a gente. A Carla Siqueira, ela atua há 18 anos na área de marketing e comunicação de moda, tendo atuado na sua carreira como gerente de marketing de grandes marcas, como a MGD Brands e no Grupo Morena Rosa, por exemplo, aqui no Paraná. A Carla é pós-graduada em Produto e Comunicação pela UEL, e em gestão de marcas pela FGV. Tem capacitações em neurociências aplicadas pelo IBN e é mestra pela UEM, com pesquisa sobre consumo, cultura e mídia, e é doutora também pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, uma excelente referência nesse campo aqui de pesquisa, principalmente de moda, pesquisadora nas áreas de marketing, mídias e comportamento de consumo. Não é fraca. E há 10 anos ela atua como professora universitária, pesquisadora dos programas de pós-graduação da UEL, Belas Artes, entre outras, com mais de 3 mil alunos ali somados à sua carreira prática como gestora de marketing. Carla, seja bem-vinda! Ufa! Meu Deus, muita coisa, obrigada! Isso, para dar o peso da introdução. Olha, aqui. Eu vou usar, viu, essa sua apresentação. Faz o cortinho. Um pitch, né? Tipo de radialista. Isso, eu amei, obrigada. Exatamente, seja bem-vinda, Carlinha. Tudo obrigada. bem? É uma honra estar aqui com você. Nos conhecemos há alguns anos atrás. Sim. Falar um pouco sobre moda, neurociência, ciências comportamentais, que é tão interessante. Exatamente. Eu e a Carla, a gente se conhece de um tempo atrás, quando eu estava também, a Carla me convidou para dar um módulo, né, na pós-graduação lá na FASEC, em Cianorte, me ajudou muito no meu mestrado também. Carla é fera nesse assunto, e como a gente estava falando aqui antes de começar o episódio, é um assunto que muita gente, né, Carla, sente que neurociência, como que isso se aplica em marketing e tal, que é uma coisa super mistificada, complexa, etc. Conta um pouco sobre a tua carreira, como você chegou até aqui, como você foi aplicando isso, como que isso funciona na prática para o pessoal já ir se inteirando do assunto aqui, cara. Isso daria um livro, vamos fazer? Dá, né? Você deve ter alguns, né? Vamos fazer um livro. Quantos artigos publicados já, enfim. Eu acredito que o grande lance da neurociência aplicada, que é o que a gente vai focar aqui, é a gente entender que as ciências comportamentais, assim como a neurociência, é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro. Então, empiricamente, as pessoas já conversam sobre como que a mente funciona, olha como que é interessante, como eu olho isso e outra pessoa olha diferente. Sim. Então, a técnica vai nos trazer maior assertividade na hora de pensar uma campanha, uma comunicação, na hora de precificar, né, neurovendas, neurocomunicação, neuromarketing. Na realidade, são nomes comerciais para falar de neurociências aplicadas. Certo. E é como você fala, né, já existem várias coisas aí já, vários termos, né, usados aí no âmbito popular, tipo, gatilhos mentais, e agora que você está falando, até me lembro uma época, quando eu fazia faculdade ainda de moda, eu inventei de fazer uma segunda faculdade, olha que louca, gente, era a única coisa que eu estudei fora moda, assim, e vendas e gestão, que era comportamento de consumo, num curso de psicologia, né, e aí, naquela época, o pessoal perguntava, mas por que você foi estudar isso? Eu falei, porque eu quero entender por que as pessoas compram, né, na verdade. Sim. E aí vem isso que você falou, né, já se fala muito de gatilhos mentais e tal, mas de uma forma bem, não superficial, mas também meio batida, né, assim, que não entende o que está por trás, né, para tomar certas decisões. Então, é aquela coisa, use um emoji, pronto, aí todo mundo vai lá e usa o emoji, né, então, assim,
Por que que tem isso? Qual que é a conexão? O que que vem por trás disso, né? Que acho que o pessoal... Sei muito, né, Andresa? Você colocou aí um ponto muito interessante. Sei muito pensamento crítico do que você realmente está fazendo. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, seja no varejo ou na fábrica, e acaba que para a sua realidade aquilo não é interessante. E na realidade, cientificamente falando, não existe gatilhos mentais. Olha isso. Olha! Não existe cientificamente falando. Primeiramente, bom dia. Primeiramente, bom dia. Não existe. Segundamente, não existe gatilhos mentais no nosso cérebro. Não há nenhum estudo falando sobre isso. O que existe são vieses cognitivos, existe heurísticas, são nomes diferentes, ou seja, atalhos. Aí muitos utilizam como gatilho. Mas imagina, tem um gatilho no seu cérebro. Não existe, né? Existem meios para você persuadir de maneira cerebral e encurtar o caminho para aquela ação que você determina por meio de estratégias e táticas de linguagem, de visuais, emocionais, enfim. Sim. Falando assim, né, parece que é uma coisa manipuladora, né? Assim, a gente fala muito sobre isso com os alunos, né? Porque a gente está na prática, né? Então, assim, os alunos aqui, eles precisam vender essa semana, não é? Né? Hoje. E a gente pensa assim, né? Vamos partir do princípio, tá, gente? Antes da gente começar a conversa aqui de neurociência e tal, para levar o seu consumidor a tomar uma decisão de compra, né, que ninguém está sendo bruxo manipulador aqui. A gente levanta partindo do princípio que o teu negócio vende algo que as pessoas querem. Se isso não existe, daí já está errado o fundamento do negócio, né? Então, a gente não está aqui para vender o que a gente quer para as pessoas, a gente está aqui para servir e dar o que as pessoas precisam. E ela tem que entender que você tem o que ela quer. E se você tem o que ela quer e ela não está percebendo, muitas vezes a sua comunicação está falha nesse sentido, porque ela não está entendendo que aquele produto vai resolver. Por exemplo, tem muitos casos onde as pessoas não sabem que é aquilo que ela precisa do produto, né? Então ela sabe como ela quer se sentir, ela sabe como que ela quer aparecer e etc, mas ela não sabe que o como, que é essa marca, que é algo desse preço eu consigo ter um look legal, que é assim que combina uma coisa com a outra, então, aí que entra a gente entender as necessidades, os desejos, as dores do cliente para levar ele para entender que o seu produto faz isso. Se o seu produto não entregar o que ele busca, aí não é um cliente qualificado e você não vai manipular ele para comprar teu produto porque não vai funcionar, né? Não vai ser recorrente. Não vai ser recorrente. Vai ter uma engrenagem que é interessante para você, né, para o seu negócio e para o cliente. Então, a grande diferença entre persuadir e manipular é o uso. Sim. Se você manipula, o objetivo central é somente você, e não servir o outro com o seu negócio. E aí já está tudo errado. Exatamente. Então, com isso definido, podemos seguir pro conteúdo em si. Mas, Carla, conta um pouco mais da tua carreira, como você começou, da onde você vem, você que vem aí de um grande polo nacional aqui da moda, como que isso foi, né, o tema da minha pesquisa, que você me ajudou grandemente nisso também, que a minha área de pesquisa de moda são os clusters industriais, né, da moda, e como onde a gente tem, né, regiões muito fortes de moda, naturalmente tem muita gente que desde a adolescência já trabalha com moda, né? É verdade. E a Carla é uma delas. Gente, a Tequila tá andando aqui em cima da câmera. Pronto, a área tirou a Tequila. Mas vamos seguir aqui, Carlinha. Então conta um pouco da sua carreira, como tudo surgiu, como que você se envolveu ali, né? por que moda? Porque marketing de moda, né? Uhum. Eu sou de uma família de comerciantes, de uma origem muito humilde, de uma cidade chamada Uniflor. Vocês procurem, tá? Uma cidade de 2.300 habitantes. Nasci em São Paulo, mas na minha infância, meus pais privilegiaram a infância e quiseram morar numa cidade pequena. Então, de comerciantes de moda. Então, começa aí. Eu fiz moda na UEM, e depois, já na faculdade, eu comecei a trabalhar na MGD Brands, que é uma empresa de moda gestante. Sim. E em 2008, quando finalizou a minha graduação, eu entrei para o Grupo Morena Rosa, e meses depois já era gestora de marketing, e fiquei lá por 5 anos. Certo. E esse desejo por moda, seus pais eram comerciantes do quê? De moda, né? De varejo de moda. Então, meu pai tinha uma vertente, era um cara fashionista nos anos 80. Olha! Usava brinco, vocês acreditam? Meu Deus! Era um vanguardista. Então, essa questão da comunicação de moda, de entender os bastidores, eu estava ali atrás do balcão. Sim. Então, assim, intuitivamente, as coisas foram acontecendo para essa vertente de moda na minha vida.
Que legal. E aí, como é que foi esse processo? Você começou a trabalhar já com marketing ou com estilo? Sempre com marketing. Então, na faculdade, eu tive uma professora maravilhosa, Márcia Freire. Ela vai gostar de eu estar falando aqui sobre ela. E ela me incentivou muito, já ali no segundo ano de faculdade, eu já estava dentro de empresa. E ela falou assim, você é muito boa em marketing e comunicação. Então, acreditou naquela estudante, né? Então, eu tinha 20 anos, 18 anos, imagina. Sim. E ali já entendi que era a minha área natural de aptidão. E é claro que as técnicas e a universidade me ajudou nisso, depois mestrado, doutorado, enfim. Então, a prática aliada a um conhecimento teórico, né? Porque o conhecimento teórico também vem de uma prática. Exato. Que é instrumentalizada ali na teoria. Sim. É imbatível, tá, gente? Para o seu negócio, a prática mais conhecimento que a Andressa tem nos cursos dela, eu tenho nas minhas mentorias, enfim, faz o negócio andar. Exatamente, isso mesmo, e aplicado, né, como você fala, que é como você diz, né, a ciência nada mais é do que uma apuração de dados reais, sim, né, então conceituados ali. Exato, que aconteceram ali. E aí me conta, como que foi essa tua experiência, o que você sentiu nessas empresas, quando você começou a trabalhar no marketing, que era uma necessidade, uma dificuldade, e como que você viu a neurociência, essas teorias aplicadas ali que deram algum resultado interessante? Eu acredito que toda empresa, qualquer negócio, seja de moda ou não, ela precisa se enveredar aí para os dados, análise de dados que, desde os relatórios ali de venda até as ciências comportamentais, qual que é o comportamento do meu cliente? É claro que você abarcar, né, um conhecimento mais amplo é interessante, só que para o seu negócio, né, qual que é o comportamento de compra dos seus clientes, da sua base de dados, o que você faz com isso? Muitas vezes, e o que eu entendi, seja trabalhando CLT ou prestando consultorias e mentorias, tem muitos dados, só que ninguém lê. Sim, e quando lê de maneira rasa. E ali tem muita informação para que você tome decisões de maneira assertiva. Sim. Aí está o grande ponto. O que a gente fala, às vezes, é pior do que não ter dados, é ter dados incorretos, né? Ou ler de forma enviesada, né? Isso. Você vê um dado e fala, é isso, mas na verdade tem vários outros dados por trás que justificam não era exatamente. Aquilo. Um exemplo básico que eu sempre percebi nas empresas, relatório de vendas. Vendeu, essas 3 peças realmente vende. Então sempre terá na coleção. Será que sempre? Necessariamente? O mundo vai mudando, cenários econômicos, até a pedagogia do que é belo, do que é interessante, seja em cores, shapes, tecidos, vai mudando. Principalmente com a era da internet, que é fast. Será que sempre vai vender? Daí começa a cair, só que eles não se dão conta que está caindo. Não estava preparado para essa transição para o próximo. Leu o dado errado. É o exemplo que você falou. Exatamente. Bom, então vamos entrar aqui para se aprofundar mais aí com relação aos fatores, né? Qual que você diria, cara, que são os fatores aí que mais influenciam o comportamento, né, do consumidor de moda hoje? Se fosse para elencar, fazer um bullet point, assim. Olha, daria um livro também, né? E a gente trazendo aqui para a prática, a gente precisa imaginar assim, o comportamento social, ele vem antes de uma tendência de mercado, uma tendência de consumo. Então, o que está acontecendo na sociedade hoje, culturalmente falando, socialmente falando, que impacta o meu negócio? A indústria do entretenimento, por exemplo, influencia muito o consumo de moda. Como a gente está vendo com a Barbie agora, né? É um negócio então, é um insano. filme que foi pensado estrategicamente e com muitas parcerias. Muitas. Que é justamente para fazer o consumo exacerbado. Demais. De tudo. Né? Então, surreal, né? Gente, eu fui até procurar, eu vou levar minhas sobrinhas adolescentes. Eu ainda não fui, porque eu tô esperando elas chegarem de férias. E aí eu fui ver os horários dos filmes, né? Daí eu entrei no Google, né? Barbie, cinemas, Curitiba. Gente, piscou tudo rosa na minha tela, até o Google. Eu falei, gente, como que eles sabem, né? Sim, tá surreal. É tudo, as livrarias, é tudo, é mochila da Barbie, tal. Tem os licenciados, tem o rosa, todo mundo que tinha qualquer tipo de produto rosa, conteúdo, até o conteúdo de prefeitura, né, gente? Tudo. A Federal mesmo fez um banquete rosa no restaurante universitário sexta-feira. Pensa, gente, o que é isso? Mas assim, lógico que ele viralizou, mas é como você disse, começou estrategicamente com certas parcerias, né? Porque esse negócio
Não é mais uma trend, é um modismo consumado. Trend foi a Barbiecore há 1 ano e meio atrás. Foi. Agora é uma consumação, um modismo, que daí, ó, o time é do consumo. Quem tem rosa hoje na sua loja ou na sua fábrica, vai vender. Mas não é hora, olha que interessante, de comprar tecido rosa para produzir. Que já vai passar, exatamente. Então, entender o time do seu negócio e onde ele entra na perspectiva da jornada do consumidor. Sim. Então, não faz muito sentido hoje. Ontem eu fui assistir. Assistam, que é muito interessante. Eu tô louca para ver, mas ainda eu tô guardando para ir como uma tia consciente, né? Levar minhas sobrinhas. Qual você diria que foi, entrando no tema da Barbie aqui, já que, né, você é expert no assunto aqui, qual você diria que é a diferença entre o Barbiecore que aconteceu, né, uns 2 anos atrás, e agora? Como que você acha que surgiu o Barbiecore naquela época e não tinha nada a ver com o filme? Enfim, sim, o filme o pessoal já falava que o pessoal falava que estava rolando, mas tinha a questão da pandemia ainda, né, e tal. Aonde que você viu os ganchos, assim, que levou aquele Barbiecore? Porque não era só o dopamine, né, as cores fortes, era o rosa e era chamada Barbiecore, né? Sim, o nome é muito importante. Em tudo que a gente for fazer dentro da nossa empresa, o nome é muito importante. O nome é o nosso primeiro ato no mundo, né? A gente sai da barriga da mãe, e aí? Qual que é o nome dessa criança? Como chama? Então, o nome de uma marca, o nome de uma loja, o nome daquele produto, que é o ícone daquela marca. E o Barbiecore já era, né, atrelado à tendência dopamina pós-pandemia, só que, barras, também já era uma estrutura do entretenimento, de validação e de ensinamento daquilo que estava por vir. Já estava começando a preparação. Se a gente for ler artigos a respeito, a gente fica até assustado. Porque como que nós somos persuadidos pela indústria do entretenimento de uma maneira muito fluida. Muitos filmes, os filmes de super-heroínas, por exemplo, como isso validou o empoderamento feminino. Sim, da Mulher Maravilha. Então, é uma demanda de mercado que é transformada em produto. Conta mais sobre o que estava nos artigos aí assustadores, revele. para a nação. E essa questão da persuasão versus a manipulação. Esse excesso, né? Nós estamos no momento do excesso, até do rosa, que do modismo, daqui a pouco, ninguém aguenta mais. Na realidade, já está esse buzz já em declínio, já está num platôzinho ali, né? Porque é tanta rosa, que tem até um estudo neurocientífico que diz, se a Barbie estivesse no nosso mundo, ela acreditaria que aquilo ali era um sonho, porque o rosa para ela é o natural. Sim, é o neutro. É o óptico, né? Neutralizado visualmente falando. E para nós, esse rosa já está cansando a nossa vista. Tá virando neutro. Então, assim, não Pink is the new black. Então não é mais um contraste uma coisa que visual. Dá uma alegria. Isso. Você quer estar de rosa assistindo o filme, ontem eu também fui de pinkzinho assistir o filme, porque você quer pertencer àquele grupo de uma conversação de mídia que é interessante, é nostálgico, porque quem não teve uma Barbie, teve uma Suzy. Eu tinha a Suzy. Tinha Barbie também. Tinha Barbie. Eu tava brincando com meu marido. Ken. Eu não tinha Ken. Aí eu tinha 2 irmãos, né? Aí meus irmãos tinham aqueles bonequinhos soldado. Aí eles eram os namorados da Barbie. E o meu marido tinha o Falcon. Eu não sabia qual é o Falcon. É tipo um explorador amazônico que tinha umas espadas, não sei o quê. Aí brincou que ele vai de Falcon. Eu vou porque as minhas Barbies sempre casaram com os bonecos dos meus irmãos, entendeu? Não era nunca o Ken, assim. Mas é isso, né? A Suzy da Estrela Nacional era muito diferente, né? Era muito louco isso, né? E a gente, tudo isso, né? Acho que é um ótimo exemplo que a gente engatou aqui, né? Na semana do lançamento da Barbie e tal, porque a gente vê as memes, né? Não me canso, gente. Não me canso das memes da Barbie. A Lana, que tá aqui online também. O nosso direct entre eu e a Lana é só trocando o meme da Barbie, né, Lana? Fala um pouco aí mais aquele que você postou lá, que o pessoal tava falando, não aguento mais todo mundo de rosa e tal, sobre a dopamina, sobre a nostalgia, tudo isso que a gente tava falando também, né? Deixe-nos em paz, né, Alana? Eu brinco que eu sou mestranda em memes, né? Tudo que tá na internet, assim, eu consumo e de tudo eu pego alguma coisinha pra fazer conteúdo. Mas é uma coisa que eu até tava falando com meu namorado ontem, a gente saiu, foi no shopping,
E passando por todas, a gente tem uma rua de boutique aqui, passando por todas as boutiques da rua, todas as vitrines com roupa rosa. Chegamos no shopping, todas as vitrines, visual merchandising de riachuelos a lojas mais conceituadinhas, todo de rosa. E é claro que a gente quer pertencer, né? Mas dá mesmo o que a Carla falou de cansa um pouco a vista. Já tá meio no declínio do Barbiecore foi ano passado e agora a gente quer pertencer, mas eu sinto que eu tô um pouco saturada já do rosa também. E agora, depois do boom do filme, o que vamos fazer, né? É isso mesmo. Teve uma das memes, né, que eu e a Alana tava trocando aí, foi uma que entrei na Hering, saí da Hering com uma blusinha rosa e o cara falou, bom filme. Aí pensei, odeio ser previsível, né? Tipo, isso você vai ser, né? Ou né, essa questão toda outra meme que tava assim, deixa a gente ir de rosa mesmo, eu quero o mundo cor-de-rosa, quero plástico, quero alegria, né? A gente ficou fechado em casa 2 anos. Deixa eu ser feliz. E as pessoas entenderam, elas estão articulando exatamente o que era a ideia da tendência dopamina, né? Sim. Que é assim, gente, a gente ficou dentro de casa, cinza, né, vendo TV, sem contato humano, sem alegria, sem festa, né? Então, assim, essas cores são cores de fogo de artifício, de bebida, né, de doce, de coisa que a gente faz fora de casa, de viagem. Quando a Andréa Gapimaier estava aqui, ela, no ano passado, ou antes até, quando ela estava falando sobre a tendência, né, da dopamina, que ela sempre vem trazer as tendências novas, né, pra gente, falando, né, é um céu azul, né, então, assim, quando a gente que mora em Curitiba, né, a gente tem muito, assim, aquele cinza, né, e tal. Então, assim, quando dá um dia de sol, aquilo dá uma alegria, porque as cores ficam mais vivas, o céu fica mais azul, né, tem uma tia que morou em Maringá, né, e ela falava, aqui o sol é bem amarelinho, né, não é? Em Curitiba é bem opaco. Então, assim, bem amarelinho, o sol, o azul bem azul, né, então as cores ficam mais bright, né? E aquilo dá realmente uma sensação de alegria que vem, né, pelo olho para o cérebro, né? Como que funciona essas imagens, etc. Fala um pouco mais sobre isso, Carla, se você tiver um pouco para agregar com relação à própria escolha das cores, né? Do rosa, da Barbie, por que a Barbie é rosa, né? O que traz tudo isso? O que você amarra essa questão toda? É a questão do feminino, né? A Ruth, que é a idealizadora da Barbie, que fez, né, em homenagem à Bárbara, que é a filha dela, ela foi muito intuitiva ao fazer aquilo, que era uma demanda da filha, que estava brincando com uma boneca e que queria vestir mais peças. E ela, eu vou criar uma boneca para minha filha. Imagine que ela não pensou nisso ali nos anos 50, Sim, que ia virar isso, e depois de 70 anos, sim, praticamente, sim, ainda ter esse filme que é impactante, né? Não vou dar spoiler aqui. É impactante todas as conversações, estratégias e táticas que o entretenimento teve ao fazer, inclusive em relação às cores, sim, e a sensação que as cores nos transmitem. Então, tem várias teorias, né, de cores. Se a gente for pensar quais estímulos são mais interessantes, e agora não pensando somente em cores, comece a anotar aí, né? Da gente pensar no nosso cérebro primitivo, reptiliano, velho, antigo, aquele que faz a gente tomar as decisões de maneira papou, que é o que a sociedade do consumo quer da gente, sim, que a gente não racionalize muito a compra. Então, isso é o sistema 1. Estou seguindo aqui, tá? Porque tem várias teorias biológicas, fisiológicas, das ciências, da neurociência, da ciência comportamental. Estou usando aqui um pensamento do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel. Então, assim, é uma pessoa que podemos confiar. Podemos. Então, anotem, existem 6 estímulos desse cérebro reptiliano que faz com que as tomadas de decisões sejam mais rápidas, que é o que a sociedade de consumo quer da gente. Que vai pela emoção, sem falar que vou pensar. Se ela vai pensar, ela pensa e ela não compra. Exatamente. Primeiro deles, pessoalidade. O meu negócio, ele traz de maneira autêntica e pessoal, conversa com o meu cliente de maneira pessoal, e ele entende que aquela proposta é para ele. Desde escrever uma cartinha com o nome, manual, e que ele sinta que aquilo é feito para ele, é bom para mim. Antes de qualquer coisa, na hora que a gente compra,
pode ser, eu adorei a Andressa, o jeito dela, o curso dela, só que é bom para mim. Essa é a pessoalidade. A identificação até, né, na música, na forma de falar das vendedoras, né? Eu me sinto em casa, eu me sinto vista, eu me sinto pertencente. Esses sentidos, né, que traz uma pessoalidade. Arrasou. Perfeito. Vai me complementando, por favor, com os exemplos aí para quem está nos assistindo. Segundo, tangibilidade. O meu negócio é tangível, ou seja, a minha proposta de valor, ela é comunicada de maneira clara e intencional. Ou seja, não muito abstrata. O que eu percebo hoje, tá? Vai aí um feedback de muitas marcas, varejo ou fábrica. Coloca uma foto, tá. Conceito que ninguém entende. Pra que essa foto? É pra vender? Vender o quê? Não, vender só, não tem mais a calça. Descreve no post. Ali tem esse espaço descritivo justamente para isso. Descreve a peça, quais tamanhos você tem, qual que é o valor dessa peça. Eu não quero colocar valor. Tem uma pesquisa, tá? 82% das pessoas que querem, ou seja, tem um desejo de comprar de você, só que não tem todas as informações, ela não vai atrás de você no direct. Tem preguiça. Então, pensar se a minha proposta está clara, é tangível, perceptível, inteligível para o meu público. É na linguagem que ele consegue administrar intelectualmente de maneira mais clara. Perfeito. Porque tem muita campanha tão conceitual, algumas são intencionalmente muito conceituais, mas a maioria é bem isso, né? Não entendi. Aí, assim, parece que a gente super intelectualizado ou ofende a inteligência da pessoa, né? No sentido de, como que ele não entendeu? Cara, ele não entendeu. Tente de novo, né? Porque no fim das contas a pessoa tem muito isso, né, cara? Quando vai fazer campanha de marketing, tem uma soberba, às vezes, né, de campanha, e eu que sempre estava ali na parte de produto, de venda, assim, eu tenho que vender isso aqui, eu olho isso aqui, tá isso. Aí vem uma leve soberba, assim, como que você não entendeu? Olha, se eu não entendi, meu cliente não vai entender, e aí não vai pegar. E nada mais claro do que a sacolinha no Instagram, no post, né? Aquilo é sensacional, né? Porque aí você vê de tudo que tem ali, isso aqui é uma blusa que eu posso comprar, isso aqui é um colar que eu posso comprar, tá tanto, essa calça que eu posso comprar, né? Clica ali, já tem os tamanhos e tal. Exatamente. Tangibilizar, muito bom. Na hora que a gente está comunicando, pensar se a pessoa está entendendo, não para eu entender. Exato. É para o meu público entender. Tem vários cases, que eu não vou citar as marcas, que saíram com campanhas milionárias do ar e de um grupo de moda, por exemplo, de Santa Catarina, que foi justamente essa soberba da equipe de estilo. Não, isso daqui não tem nada a ver com o nazismo. Sim. E isso teve desdobramentos que teve que tirar a campanha, os mostruários e a coleção das lojas. Sim. Isso é um prejuízo milionário. Não só justamente nisso mas que você... assim, acabou com reconhecimento de marca. Acabou. Assim, não tem, é muito difícil reverter, né? Coisas assim. É um buzz negativo. Completamente. E não é pontual. Isso e que vem dessa tangibilidade. Exatamente. Errônea. Sim. Interessante isso. Terceiro, contraste. Seja de cor, de tudo. Mas qual que é, no sentido de diferencial, qual que é o contraste que o seu consumidor percebe imediatamente em relação a você e o seu maior concorrente? Aí eu faço uma pergunta. Você sabe qual que é o seu maior concorrente? Muitas lojas e empresas, fabricantes, não sabem. Ou acham que sabem, mas na verdade o cliente não compra. Aí você vai investigando, não é exatamente o que você acredita no aspiracional seja o seu concorrente, na realidade. Quem é o meu concorrente? É fulano, não sei o que, na verdade seu cliente está comprando em outros lugares. Aliás, é um ótimo balizador, né, do teu posicionamento, né, aonde que teu cliente compra quando ele não está comprando de você. Né? Esse é um ótimo balizador, porque ali a gente sabe que produtos que ele está sendo exposto, quanto ele está pagando e com o que ele está comparando, né? Então a gente às vezes gostaria que um concorrente fosse ABC, no fim é o XPTO ali, que não tem nada a ver, né? Realmente, bem interessante essa questão do contraste, né? E assim, sabendo o seu concorrente, né, você consegue esse contraste. Eu tô pensando em Burger King e McDonald's, já que estamos na história da Barbie, todas as coisas do consumo dos anos 90 aqui, né, enfim, mas assim, o Burger King entende muito, né, a diferença deles para o McDonald's, que é muito vaga, porque
dois são iguais, os dois é hambúrguer, os dois é amarelo, né? Os dois têm batata, né? E não sei se você se lembra tantas campanhas, né, que eles fazem, assim, mas principalmente o Burger King, né? Fala sobre a nossa batata é mais crocante e é maior do que a do McDonald's. Tipo assim, então tá, então entendi a diferença, né? Assim, a nossa carne tem não sei quantas gramas a mais e é um bife não sei das quantas, né? Então, assim, porque para achar a diferença entre o Burger King e o McDonald's, você tem que prestar muita atenção, né? Entendendo que o seu cliente, que ali ele comprava ali mesmo, e não que ele comprava num artesanal ou um cachorro-quente de carrocinha ali de... Que são concorrentes indiretos. O direto, justamente, ele usa o contraste, né? Porque ele sabe quem é o concorrente direto dele e que tem um conceito de marca muito próximo, que realmente concorre no bolso do consumidor. Exatamente. A faixa de preço é similar, né? As praças são similares, é tudo igual. Os pontos de venda são similares. Exatamente. Então, ótima sacada essa daí, contraste. Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é o Programa Safira. E aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre o programa e entrar em contato com a gente caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se o Programa Safira é o programa certo para você. Quarto, memorável. A minha marca traz uma memória afetiva ou de repulsa do meu consumidor. O que fica de memória. E você ativa, por exemplo, igual a Barbiecore, ativou uma memória afetiva. Completamente. Olha, um exemplo que a gente pode, né? Sim. Fazer, falar de todos esses 6 estímulos desse cérebro reptiliano. Sim. Então, pensar se a sua marca é memorável e se essa memória é positiva ou negativa. É verdade. Sim, e é como eles ressignificaram também, né? Porque o negócio da Barbie vai longe, né? Porque, como você falou, dá para usar todos os exemplos aqui. A gente está num momento ótimo de falar sobre isso, inclusive, né? Porque teve todo um período, né, de entender, acho que a nossa geração, a gente é meio da mesma geração, né, de entender a parte ruim da Barbie, né? Que até agora eu tenho filha e aí veio aquele momento, meu Deus, será que eu deixo a minha filha brincar com Barbie ou não? Isso é ruim, é uma imagem corporal ruim, né? Eu, por exemplo, fui adolescente no metade dos anos 90, início dos anos 90 ali, né, e era, assim, é ridículo falar, né, mas todo mundo que tá ouvindo aqui que é da minha idade sabe, era assim, cintura desse tamanho, peitão, loira, olho azul, e é aquilo, ou todo o resto é Suzy pra baixo, entendeu? E então, assim, e aquilo é um modelo, né, obviamente americano,
difícil de encontrar, inclusive nos Estados Unidos, quem dirá para todo o Brasil. Pra todo mundo, né, que é revendido. Todo mundo Barbie. que é revendido. Então, assim, nos anos 90, jovens que estão ouvindo aqui, não tinha Barbie morena, não tinha Barbie maior, não tinha nada disso. Era só a loira lá. E aquilo causou, né, toda uma geração, que foi justamente essa geração. Foi assim que eu entrei na moda, inclusive, toda uma geração de distúrbios alimentares sérios, né? E a gente está falando aí dessa época de Gisele, de Isabeli, dos supermodels, saindo de Cláudia Schiffer, né? Tinha a Jane Albertoni, Naomi Campbell e tal. E é toda uma geração dos anos 90 ali, né? Sim. George Michael e tal. Influenciada nocivamente. Influenciada nocivamente, porque se a Barbie ela começou a ganhar realmente uma grande escala na infância internacional, porque inicialmente era mais nos Estados Unidos, justamente nessa infância, né? Sim. De quem era criança nos anos 80. E os anos 80 representam muito esse estímulo absurdo de consumo americano, né? De a casa da Barbie, é o carro, é a roupa, um monte de roupa, um monte de não sei o quê, né? Tinha até o filme, né? Eu lembro o Patricinha de Beverly Hills, né? Também é um filme de 95. Eu lembro que tinha a música do Supergrass, muito legal. Eu tinha a VHS desse filme, eu amava esse filme. E assim que eu comecei a gostar de moda, gente, foi muita terapia pra gente superar isso. Ali na fita cassete. Na VHS. E aí vinha, então tinha houve um descolamento, acho que quando essa geração chegou nos anos 2000, muito grande, de a gente não quer isso, né? A gente quer a roupa mais larga, né? A gente não quer cintura baixa, cinturinha fina, né? Aquela coisa toda. Uma geração mais questionadora. Questionadora, né? eu quero usar algo casual, não quero estar de sandália alta o tempo todo e tal. Então, assim, quem já veio de uma adolescência nos anos 2000 viveu menos isso, né? Outra mentalidade. Mas houve uma cura, eu acho, através dessa geração, né? Vamos dizer, dos anos 90 para cá, que então já fazem 20 e poucos anos, há 30 anos, que se curou disso. Não, beleza, a gente já entendeu que não é legal, né? A gente forçar esse estereótipo físico, o consumo exacerbado, mas, de qualquer forma, éramos crianças e a gente gostava de brincar. Sim. E eu lembro que eu tive até, olha só o nível, né? A Alana vai dar risada, que a Alana tem uma filha pequena também, igual eu, e ela, deixa a menina brincar de Barbie nela. Mas eu tive até uma conversa com a minha analista sobre isso. Que será que eu deixo minha filha brincar de Barbie? Qual que é e tal? E é algo que vem se falando muito na mídia, né? Sobre isso, essa análise. Então, que a geração das nossas mães, vamos dizer, né? A geração de quem nasceu nos anos 60 para trás, brincava de bebês. Porque até era antes do anticoncepcional ser muito, né, difundido, então a gente viam as mães literalmente o tempo todo com o neném no colo, né, engatavam um no outro. Então, assim, eu quero ser igual a minha mãe, eu vou brincar de bebê, né, o bebê. No nosso caso, que tem 1, 2 filhos, os filhos não veem a gente tanto com o bebê, como já vem imediatamente a gente, mulher profissional. Então, a criança querendo ser a mãe, ser essa adulta, as amigas da mãe, aí tem as Barbies profissionais, né? A gente tem a Barbie veterinária, tem a Barbie dentista, tem a Barbie que faz tudo. Cientista, exatamente. Então, aquilo faz completo sentido, no caso. A minha filha vai se identificar muito mais em brincar com uma Barbie, que ela me vê muito mais como uma Barbie, né? Não no sentido físico, mas de o que eu faço, né? Sim. Do que ela não tem irmãos menores, né? Então ela não me vê amamentando um outro bebê, né? Então acho que houve essa cura e aí tem essa nostalgia de conectar, né, com algo gostoso do passado. Tem muito se debatendo hoje sobre a geração, né, a dificuldade de se comprar uma casa, de ter, né, uma vida financeira estável, o emprego, né, como mudou o mercado de trabalho e tal, que é uma angústia muito grande, né, da geração. E aí você tem um momento ali, né, onde você se lembra como era legal simplesmente brincar, né, brincar num mundo de fantasia onde você tinha uma mansão, um carro rosa e muitas amigas na piscina, né, então, assim, isso conectou fortemente, né, com o sentimento ali do qual que era o aspecto que você deu? Da construção de memória. Da memória. Tudo isso que você falou é sobre construção de memória e de imaginários. E eles corrigiram isso no filme também, não é? Então eles trouxeram... Ele vai questionando para até
porque senão poderia ser um tiro pela culatra também. Sim. Se eles viessem impondo isso, né, eu achei que foi genial. É como uma trouxeram. estratégia ali de colocar vários temas que são pauta na história do tempo presente e que a Barbie não contemplava em outras décadas. Sim. Então é quase um reconhecimento histórico Isso, dessa exato. trajetória do produto no mercado. É, E é claro que a gente não pode pensar e fazer aqui um anacronismo, ou seja, nos anos 60 era outra mentalidade social, completamente. outras crianças, outras mulheres, Uhum. outra cultura. Completamente. E que eles perceberam que até demoraram para Ficou meio entender. demodê, né? Teve uma época que até não era legal, não era cool, E Barbie. quase faliu, Quase inclusive. faliu. Então, eles perceberam que o produto tem que estar aliado a uma demanda e a um comportamento social que é do agora, e não dos Exato. anos 59, quando a Barbie foi lançada. Isso vale para qualquer negócio. Exatamente. E a memória não fica só no exemplo da Barbie, né? Então a gente tem quantos produtos que remetem também a isso, né? Os vintage, né? Todos os produtos bem icônicos das Sim. marcas, né? A gente estava falando até em preparação, a gente tá trabalhando um evento aqui para os nossos alunos, né? O tênis da Vans, o Old School, Sim. representa 60% das vendas da marca, né? O Wear Superstar, Jordan, o Air da Jordan Nike. trouxe de volta Sim. isso, né? Então, assim, quantos homens eram crianças, adolescentes, fãs do Michael Jordan. Sim. E tinham o pôster do Michael Jordan na parede e querem ter o tênis do Michael Jordan, né? De traz isso tudo de volta. O próprio estilo, né? Como todo mundo fala, a moda sempre volta, na minha época era assim e tal, volta mesmo. E muitos ainda essa história da Barbie. Eu quero me vestir como minha mãe. Isso. Quantas de nós não viram as nossas fotos das nossas mães com determinadas roupas? Se a gente for pensar, né, cara, acho que você é um pouco mais nova do que eu, mas se a minha mãe era jovem nos anos 70, né, quando eu era adolescente, era moda boca de sino. E era uma moda anos 70, né? Tudo aquilo vinha, a gente achava tudo lindo. Aí tinha aquela coisa meio Dancing Days, que entrou naquela fase do mercado mundo mix e tal. A gente já passa uma década depois, já veio a modinha dos anos 80, né? Então, assim, que eram as mães dessas pessoas, né? E os pais, enfim, né? Então, vendo foto, nossa, olha como os pais aqui, vem a moda de novo, né? Traz essa memória de novo. Que é uma memória familiar e visual. Quero ser como, né? Chegou minha vez. Tudo que a gente está falando, ele é transmitido por imagens, por visuais que estão internalizados na nossa memória. Sim. Aí entra o quinto estímulo, né, desse cérebro reptiliano, que é justamente o visual. E daí a gente nem precisa ficar defendendo aqui esse estímulo, porque a gente sabe o quanto nós somos visuais e quanto a moda, principalmente, trabalha com essa produção imagética da imagem de pessoas e negócios, né? Então, pensar no visual do seu negócio e do seu produto, por exemplo, se ele remete a algo demodé, ou se ele está no presente focado no futuro. Perfeito. Aí, desde fachada de loja até visual merchandising, os próprios produtos que você compra, se ele é datado. Completamente. Isso acontece. Vocês percebem como as marcas estão sempre atualizando, né? Suas logos, as identidades visuais, né? A gente tem visto muito isso, ou às vezes voltam, né? Então, a gente lembra quando a Fiat voltou a identidade visual para aquela vintage, né? Daí passou para algo mais moderno, agora está em algo mais moderno. A gente tem falado muito sobre logo de marca de moda, que houve essa homogeneização, né? Todo mundo com letra sans serifa, preto e branco, né? Minimalista. E a gente já está começando a ver algumas voltarem, né? Então, assim, o Bruno Hermès, que tinha um brasão, a Rolex, um brasão, uma fonte mais serifada e tal. Então, esses movimentos de ir e vir, que eles estão sempre, como se diz, conectados, né? No que está vindo por aí. E você tocou nessa questão de logo, tem uma marca de suco de laranja que trocou, fez um rebranding, né? Vamos fazer esse rebranding. E nessa troca, tirou a laranja, a fruta laranja. E depois de 2 anos, com queda nas vendas, eles foram analisar o porquê em vários fatores. E perceberam que foi no design da embalagem. Olha no visual da embalagem, eles perderam 22% de faturamento. Uma empresa milionária. Pensa. Então, assim, toda a ação dentro da sua empresa
essa tomada de decisão precisa ser muito bem pensada, através de Estudado. conhecimentos, Uhum. através de ciências comportamentais, neurociências, Uhum. feeling, intencionalidade, né, o que você quer para com aquilo. Uhum. Isso é muito importante. E por fim, Sim. né, fechando os 6 estímulos aí desse cérebro reptiliano, nós temos o emocional, Aham. que daí tudo isso que nós estamos falando aqui, Direciona ele tudo. direciona para o emocional. Então, qual emoção ou sentimento que a sua marca transmite? Uhum. O que fica, né, daí Sim. relacionado à memória e também a essa emoção de marca. Quando a pessoa está numa conversação ali, uma roda de conversa, ela fala sobre a sua marca Sim. ou não? Você fez um post agora sobre NPS, Sim. que tem tudo a ver com a Pois é. emoção da sua marca e quando a pessoa pontua, como ela Sim. pontua ali, Pois é. E o que que ainda, ela percebe, né? e que ainda, como eu falei ali, foi tipo uma vitória no caso da marca Malve, né? Mas ainda o NPS é super baixo. Em relação a outras indústrias. Em relação ao Sim. que é pra ser, né? É Então, o mínimo, né? Foi 61? 6 ponto alguma coisa, né? Então, assim, para ele começar a gostar de você, é 7 para cima. Então, assim, a gente ainda, como eu falei no post, a gente tem muito feijão com arroz para comer, né? Mas a gente vê, né, algumas marcas, né? Todo mundo usa muito como exemplo a Farm, né? Por exemplo, a Tiffany, eu acho que é um outro exemplo, né? Que o pessoal tem muita. Tem os lovers dessas marcas, né? Pessoas Isso, fanáticas, advogados dessa Exato, marca, né? Exatamente. E por quê, né? Porque aquilo representa algo importante para ela, né? Assim, a Farm, acho que ela resolveu um problema. E ainda tem esse cunho emocional muito presente. Sim. E o que você acha que é o problema, entre aspas, que é resolvido? Vamos dizer assim, o que faz alguém amar a Farm, que as pessoas conhecem aqui, ou a Tiffany? Eu acredito que o lifestyle, muito bem orquestrado, então esse visual, essa vertente que a gente vai, né, que não tem praia próximo, no final do ano, ela vende esse lifestyle pelos produtos o ano inteiro. Eu tô usando o estilo da Farm, eu tô carioca hoje. Eu faço parte, tô né? aqui na Zona Sul, tomando meu choppinho. Então, tô no Leblon. Tô curtindo, exatamente. Então, tem isso. E a questão visual é muito presente na identidade visual da Farm. Sim. Então, você consegue entender ali. Tem até ali no Brás, no Bom Retiro, muitas empresas que, inclusive, utilizam como uma headline, né, um título interessante, peças visual Farm. Estilo Farm. Então, isso já é um indicador de que é uma marca que entendeu, né? Entendeu o seu diferencial, o seu Resolveu contraste, o problema, o seu né? visual diferente. Exatamente. É tangível claramente a sua percepção de valor. Não sei se tem lá neurocientista, tenho várias alunas, inclusive, que são estilistas lá no grupo Soma. Não sei se tem neurocientistas lá, só que eles utilizam esses 6 estímulos aqui que a gente acabou de falar. Exatamente, e essa clareza, né, dá um conforto, né, pra gente, assim, eu entendi, sim. Agora sim! Eu pertenço agora eu aqui. entendi. E muitas vezes até a gente que não tem esse estilo, né, ele acaba sendo cativado por aquilo, né, o que é bem interessante, assim, isso acontece com várias marcas boas, né, a Osklen é outra, né, que assim, às vezes você vê a pessoa, ela quer quase mudar o estilo dela para pertencer àquele que ela entendeu tanto, falou, eu quero isso aqui, é isso que eu quero, né, isso que você falou da logo também, eu tô fazendo um exercício pro nosso evento, e a gente estava falando sobre o Grupo Morena Rosa, né, que tem vários alunos, enfim, audiência que revendem essas marcas, e a gente pegou alguns cases, assim, né, e a gente tem, eu tive vários alunos e clientes com problemas com esse grupo, não por causa do grupo, mas justamente por ter um desejo de ter essas marcas, só que daí lá na parte deles, na parte da própria loja da pessoa, da logo da marca, da loja, né, a decoração dessa loja, etc., ela não comporta aqueles produtos naquele preço, né? A viabilidade real daquilo geograficamente e localmente, né? E até, de repente, até a região talvez atenderia, mas assim, você olha e fala, gente, não tem como a gente vender uma calça de R$800 com esse estilo dentro dessa loja, desse contexto, com essa percepção aqui. Não tem congruência, não né? Tem congruência. É discrepante, ou seja, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não faz sentido, dá uma confusão. Então, assim, pensa que o seu cliente ele já tem uma confusão, né? Todo mundo tem. De manhã, quem sou eu? O que eu vou vestir?
porque as pessoas nem pensam isso, mas ela fica naquela, mas não é isso, mas não é isso, mas não é isso. Então, quando você dá a solução, é isso, e ela fala, ai, meu Deus, é isso. Aquilo leva a pessoa a comprar, né? Dá uma clareza. Então, o que a gente está buscando aqui é dar essa clareza, né, para a sua marca, para os seus produtos, né? E, bom, muitos insights aí, hein, Alana? E os comentários, o que temos aí para compartilhar? Tô dando uma olhadinha aqui nos comentários e tem um da Célia bem legal sobre esse assunto, que é como atribuir os benefícios linkando a estética bonita do lifestyle com o design do produto e ainda assim gerar uma percepção de valor para a marca. E como que a gente gera uma percepção de valor para a marca com todos esses benefícios, pensando no produto que seria legal? Carla, o que você acha? É que a pessoa parte do princípio do produto sozinho, né? Então, assim, tá aqui um produto nem num cabide, às vezes, né? É uma blusa bonita, é bonita, tá? Mas daí começam a entrar os outros aspectos. Qual é né? a etiqueta? Qual é a etiqueta? Qual que é o acabamento? O que essa etiqueta fala? Qual que é o preço? Aonde que está inserido? Que foto que foi feita? O que tem em volta dela? O que ela representa? Que loja que ela tá? Aquela história de penso, logo existo. É consumo, logo existo. Para a minha comunidade, para o status que eu quero. Enfim, várias camadas aí do consumo. Percepção de valor, todos nós temos. Então, ao sair de casa e fazer escolhas, sejam visuais, vocabulário, linguagem, estamos fazendo escolhas. Então, ser bonito, ter design, isso não é um benefício, sabe muito bem disso. Isso é imprescindível para o seu negócio. É o básico, o arroz e feijão que precisa estar ali. Sim. Agora, e essa sobremesa? É você pensar na percepção de valor. O que eu acredito que seja aquilo que é difícil de ser copiado. O produto, ele é um agregador do seu negócio? Claro que sim, um produto bem feito. Só que ele não é um diferencial. Marketing não é um diferencial. Comunicação não é um diferencial. Por quê? Porque é fácil de ser copiado. O que eu acredito que você deva pensar, quem fez aí a pergunta, sobre percepção, aumentar a percepção de valor. Pensar em branding. Ou seja, qual é essa gestão da sua marca em todos os pontos de contato que faz com que as pessoas percebam o valor da sua marca tal qual você quer. Então, você entrega o que você promete? Primeira coisa é isso. Sim. Se você entrega o que você promete, infelizmente, você está acima de muitas empresas. Que é o lance do NPS da Malve ser tão sensacional, é 6 ponto alguma coisa, tinha que ser 9, né, e tal, assim, uma coisa bem maior. E até, né, nesse contexto, a gente se mencionou, né, o Brás e tal, muita gente que está assistindo aqui, tem muitos fornecedores ali naquela região e tal, e a gente vê, inclusive às vezes o pessoal fica meio chocado, tá, mas isso perfeitamente faz parte, né, onde tem às vezes várias boutiques caras, que trazem produtos relativamente baratos, né, do Brás, mas ela está inserida num contexto ali daquela loja, onde, por exemplo, ela vai ter alguns tops, algumas blusinhas, algumas peças P1, que a gente fala, né, de preço de entrada, complementadas com produtos de marcas mais caras. Sim. E aquilo faz com que esse produto mais barato pareça que ele tenha mais valor e para o cliente daí, por mais que ele seja, ele já esteja mais caro do que poderia ter sido cobrado, para o cliente que está vendo ali no contexto de produtos mais caros, fica barato. Ele fala, nossa, que baratinho. Se a gente colocasse ele de repente numa loja mais baratinha, ficaria um pouco mais caro naquele preço. Então é tudo sobre o contexto, estratégia de valor, de percepção. E é claro que no Brás tem essas peças mais acessíveis e também tem marcas muito interessantes que conferem qualidade naquilo que entrega. Só que é muito das estratégias de multimarcas ou de boutiques viabilizar esse P1, né, que é a entrada para sua marca e fazer com que a pessoa tenha ali até uma engrenagem de consumo, né? Então, ela compra o básico atrelado, faz um cross-selling ali com um produto mais caro, com maior valor agregado, que consequentemente a loja bate meta. E tudo vai se elevando, né? A régua sobe, né? Falando nisso, Carla, você poderia contar para a gente algumas campanhas de marketing que você participou, que foram cases de sucesso, onde você aplicou esse tipo de coisa? Esses dias eu vi no seu Instagram, você estava comentando sobre uma campanha que vocês fizeram com a Sarah Jessica Parker, né? Então, isso é eu lembro quando, enfim, né? Sempre quando você tem alguns clientes que às vezes têm um pouco mais de grana, né?
Eu lembro na Vivara tinha muito isso, né? Quem vai ser a celebridade que a gente vai pegar, né? Então agora estão lá com a Marina Rui Barbosa, na minha época era a Gisele e tal. E era assim, uma verba absurda para esta pessoa, né? Essa embaixadora, né? Que ia estar ali. E daí tem muita marca pequena que pensa, se eu tivesse dinheiro para ter uma pessoa assim e tal. Mas conta um pouco de algumas campanhas, não só essa, conta dessa também, né? Qual que foi o racional por trás, o que deu certo, o que não deu? Conta uns bastidores aí pra gente, Carlinha. Excelente pergunta, e eu vou focar nessa com a Sarah Jessica Parker, que é uma das, né? Então, já fiz campanha, sempre que dá mais buzz é a campanha com o artista, então já fiz campanha com a Fernanda Lima, Caio Castro, Kleber Toledo, Marina Rui Barbosa, enfim, internacionais, no Marrocos, né, mais exótico, em Nova York, em Buenos Aires, enfim, campanhas que acabam tendo um maior investimento do cliente, e eu sempre digo, é uma campanha, né, que é um alto valor, é caro ou é barata? É caro é o que não vende, não é isso? Então, são campanhas, por exemplo, essa da Sarah Jessica Parker, que foi valores em dólares, uma campanha milionária, só que foi uma campanha que trouxe para a marca muito mais do que ela esperava ali em faturamento. Então, pensando que é um grupo, né, que investiu... essa campanha com a Sarah Jessica Parker foi com a Maria Valentina, do grupo Morena Rosa, eu era a gerente de marketing naquele momento, e que trouxe um aumento de faturamento de mais de 40%. Então, você levou muito, né? Será que essa campanha é cara ou é barata, né? E através disso, a clipagem, ou seja, a mediatização espontânea dessa campanha, só isso, se fosse para a marca pagar todo esse espaço midiático, já teria pago o cachê da atriz. Porque todo mundo falava disso, né? Então, a primeira vez que ela aceitou fazer uma campanha no Brasil, aí era uma campanha que foi feita em Nova York, então tem essa questão da cultura do estrangeirismo, né? Há uma campanha em Nova York com uma artista reconhecida internacionalmente, que tem uma vertente de moda pelo seriado, né? Exatamente. Então tudo isso que também traz aquela memória, né? Era 15 anos da marca, então por isso esse grande investimento, fazia parte de um grande escopo do grupo, de metas de 10 anos, enfim, começar agora. Aí eu sempre falo, né, quando eu estou trabalhando com marcas menores, que inclusive eu amo trabalhar com marcas menores, por N motivos, de que aquela realidade não faz sentido até mesmo para a sua força de produção. Sim. Muitas vezes eu pergunto... Não vai conseguir atender depois. Você quer fazer uma campanha assim, eu vou considerar, por análise, né, de que você vai aumentar a sua produção pelo menos 20%, 22%. Já aconteceu isso em outro grupo. Deixa com o pai. E na hora, não aconteceu o pai, porque todo mundo quer 24 horas produzindo, e daí você tem um grande diamante, só que você não consegue lapidar esse diamante. Sem estoque. E não tem venda. Entregar o que você prometeu, que é o produto. Exato. Então você cria um baita de um estímulo e não consegue entregar. Para que essa campanha? Para ego? Não faz sentido no mundo dos negócios. Tem bastante, né? Tem bastante. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Surreal. Que ano que foi isso mesmo? Foi 2013. Tá fazendo 10 anos. Tá fazendo 10 anos. Então foi 15 anos da Maria Valentina, que, portanto, começou em 90... 90? 88? 93, né? Foi 2003. 92. Uma coisa, né? Matemática. Não, mas a campanha foi em 2003. Fez 15 anos. Em 2003 fez 15 anos. Isso. Então foi 2000, 90, foi 88 que começou então a Maria Valentina. 98. Não, daí seria 2013. 2008, 2013. 15 anos. Certo. Olha só, gente, tá vendo? Por isso que a gente é de humanos. Por isso que a gente tá aqui, a gente admira. Mas o que a gente, pensando no negócio da memória que você tava falando, tava tentando associar com o Sex and the City, né? Do nascimento da marca e tal, justamente esse momento, né? Então, essa época dessa campanha era um momento que essa série ainda estava muito em alta, tava finalizando. Na memória, tava já tinha virado série, filme. Exatamente.
falava muito com esse consumidor, né? Exatamente, que era um consumidor que assistia essa série, Sim. então meio que trazia quase a história Lojista da... reconhece. Muito, exato, e que, né, que era um personagem que consumia muito moda, né? Então, acho que todos... Uma mulher mais madura, que a Maria Valentina trabalha com essa mulher no campo da imagem, né? Nas campanhas. Sim, sim. Então, quer dizer, não era uma atriz da Malhação, né? Então, coerência, né? Qualquer, exatamente. E eu lembro realmente que deu muito... E tem várias, né? Tem até, às vezes, construtora, né? Que tá trabalhando muito isso com prédio, né? Sim, Balneário acabou... Balneário Camboriú, inclusive, né? na época, olha que interessante. Sharon Stone, não era? Né? Assim. Pode falar qual que é empreendimento? Sim, FG Empreendimentos. Exato. Agora está com... Tem um prédio lá, o prédio mais agora alto. Está com o Cristiano Ronaldo. Isso, que agora, comprou, que tem um apartamento comprou, não, no foi prédio. uma permutinha ali, né? Exatamente. Uma permutinha básica. Eu lembro que até na época, louco, uma pessoa dessa investidora entrou em contato comigo. Cara, nós não somos moda, só que eu gostaria que você me ajudasse a esses contatos de como contratar. Que coisa louca, né? Porque no Brasil ainda era pouco difundido a ideia de uma campanha internacional com um rosto internacional. E para imóvel, né? Isso. O que é muito louco é aquela coisa, como se a Sharon Stone morasse lá, né? E assim, ela vinha com o namorado, né? Sim. Que mora em Balneário. E aí fica isso como você falou, né? Dá todos aqueles pontos que você elencou, né? Sim. Dá essa tangibilidade, até pelos filmes dela, quem ia comprar, assistir os filmes, ela era, né, uma super referência, né, nessa época. Então você vê quantas escolhas que a gente pode fazer. Mas, Carla, pensando, você falou de marcas pequenas, né? Pra gente finalizando o nosso papo aqui. Falamos de várias coisas complexas e caras, etc. Vamos falar de marcas menores, lojas pequenas, né? O que ela pode fazer para ativar isso tudo ali? Vamos pensar uma loja de, talvez, mesmo que seja de capital, de cidade de interior, multimarcas, trabalha com várias marcas, tem já essa questão da seleção das marcas, né? A gente trabalha muito isso no Moda de Sucesso Pro, assim... O que é o foco, né? Que às vezes tem muita marca, aquilo meio que dilui, né, a proposta. Mas o que você, ou quem é marca própria também, né? Tá tentando se estabelecer no mercado. A gente tem muitos alunos que estão nessa transição onde a venda começa a crescer, com a gestão correta ali, e aí querem poder passar uma mensagem de uma forma mais assertiva, né? O que você daria como primeiros passos, assim, como se fosse fazer um checklist para marcas e lojistas que estão buscando se estabelecer com uma marca forte no mercado? Olha, eu trabalho também, né, dando cursos, mentorias, palestras, enfim, nessa parte de comunicação, marketing e vendas para varejo. Esses 6 estímulos do cérebro reptiliano, tique ele e coloca o que você está fazendo e não está, e onde você pode melhorar. Isso é meio caminho andado. Eu percebo, principalmente no varejo, que por muito tempo, né, se a gente for falar verdadeiramente aqui, ficou esquecido. Sim. Né? Então, muitos lojistas ficaram numa estética e num pensamento de negócio dos anos 90. Ou até superficial por causa das redes sociais, né? Isso, porque, também. tipo, qualquer post é uma campanha, né? Isso. Se faz muito rápido, então quase não se dá tempo de parar para pensar nisso, né? E faz posts sem nenhuma intencionalidade. Daí volta num assunto que a gente já trabalhou. Eu acredito que o básico, bem feito, atendimento, marketing só é bom quando entrega o que oferece. Sim, que promete. Exato. Então não adianta você falar que vai fazer e não conseguir entregar. Eu tenho uma cliente, uma mentorada, um case dessa semana, tá? De varejo, ela tem mais de 60 mil seguidores, ela é a influenciadora da sua loja, que é uma loja plus size. E ela lançou uma promoção, e dela postou um print, 238 mensagens para responder. Daí eu falei, fulana, você fez o seu PDF, colocou no Drive, com todas as informações dos produtos em promoção, o tamanho e o valor, e como a pessoa garante aquela peça? Porque já tinha ensinado isso. Pra poder comprar. Ela falou assim, não, e me ferrei.
Porque daí tem que responder na mão um por um. Um por um. Então, ela não se preparou para o resultado. Isso. Então, assim, ela tinha já acesso a esse conhecimento e essa jornada que nós fizemos junto com ela, só que ela não aplicou na prática. Então, qualquer conhecimento que só fica na sua cabeça não faz sentido nenhum. Então, essa força executadora do básico bem feito faz toda a diferença. Um ponto também, você me conta se tem aqui nas suas alunas, polêmico, tá? Polêmica, de não ter o controle dos seus dados e das suas mídias. Então, essa é praxe, né? Tem um grupo que eu atendo de varejo, tem 11 lojas. Aí fui fazer um treinamento com eles, junto com os gerentes de todas essas lojas. Aí eu falei, fui fazer, né, o cliente oculto, vários erros ali de conversação, enfim. Quem cuida? Ninguém sabia de quem cuidava. Foi uma vendedora que saiu, que fez e levou a senha. A gente vai ter que fazer outro. Rapaz! Foi só de brincadeira. Imagina todos os dados ali, todo o histórico. Ela foi embora. Do Instagram? Do Instagram. E eles tiveram que abrir do zero. Foi meio uma rixa. Nossa, gente. Aí, não obstante... Não tinha contrato? Não, nada formalizado, que a pessoa precisa repassar, não pode mudar a senha. Isso é coisa básica, gente. Mas é que isso vem da informalização do empreendedorismo brasileiro, né? De fazer negócio de meio tudo... vamos fazer... Na confiança, infelizmente, complicado. Complexo. E daí, eu fui saber também que a empresa não disponibilizava um celular da empresa e a pessoa foi embora com todos os contatos. Isso acontece bastante. Aí, como você reativa com outra equipe de vendas aqueles totalmente contatos? Errado. Básico, né? Então, são mecanismos básicos de você proteger o seu negócio. A gestão do negócio, né? Profissional. A gente bate muito nessa tecla, né? Então, desde da parte do estoque, que eu trabalho bastante também, assim, não tem um sistema de ERP, não cadastrou as peças, ou tem, mas não usa, cadastra tudo como blusa, né? Quer dizer, não põe o tamanho, a cor, etc., a venda. E a gestão profissional da própria empresa, né? Então, quem faz o quê? As responsabilidades claras, né, porque acaba sendo esse informalismo, Descrição de cargo. Quem é responsável por cada coisa. A infraestrutura para a pessoa trabalhar. Só que evita retrabalhos. Exatamente, exatamente. Mas é muito comum o pessoal que começa, a gente vê muito isso no Moda de Sucesso Pro, né? Então começa ali como uma renda extra. Vou vender roupa, né? Aí abre a MEI, começa a vender. Se começa a estudar, começa a dar certo, o negócio começa a crescer, ou uma pessoa que é mais empenhada, vai atrás e tal, a coisa começa a tomar um pouco mais de forma, ela contrata a primeira pessoa. Só que essa contratação geralmente vem de alguém de confiança, não alguém profissional que veio para ficar, que foi recrutado e tal. E aí pode ser um parente, pode ser alguém que você não pode demitir, né, que a gente brinca. Um faz tudo, né, que acontece, né, na minha empresa começamos assim mesmo, a Ari que tá aqui, nossa filmmaker, se lembra, a Carol, que foi a primeira pessoa que veio trabalhar comigo aqui, ela fazia tudo, absolutamente tudo, né, comigo era uma pessoa que eu já conhecia, mas assim, com o tempo você pensa, eu vou ser uma empresa, vou começar a estruturar então agora as suas atribuições vão ser essa, vai ter um contrato, tudo direitinho e tal, e a infraestrutura para a pessoa trabalhar, né, então seja os acessos, as senhas, qual que é o processo, né, processo é uma coisa do Brasil, não só de moda, mas do empresário brasileiro, cultural, né? E que acaba influenciando na qualidade da aplicação de todas as coisas teóricas ou práticas que a gente vê lá fora. Da entrega do seu negócio para o seu público, que é ele que faz com que o seu negócio exista. Exatamente. Então, assim, muito do que a gente não consegue executar, que, por exemplo, que a gente trabalha no meu programa de 1 ano, no programa Safira, é organizar a casa. É pegar o bracinho e falar, você vai sentar aqui comigo, vai fazer comigo. Você não vai escapar agora. Porque se a gente deixar, vai indo, a gente brinca, eu falar daqui 1 ano com você, vai estar na mesma situação. Ainda vai estar lá, às vezes eu tenho um empresário que fatura 5 milhões por mês, não é por ano. Tem 20 e poucas lojas, etc. E quem que está ali fazendo a gestão dos estoques? O dono. 5 milhões por mês. Mas eu não confio em ninguém. Gente, você tem que ter uma estrutura profissional, você não vai conseguir fazer tudo, você... Aprender a delegar, né? Aprender a delegar e tal. E aí entra, né, a dor do crescimento, ser um empresário, porque o empresário ele tem que estar nesse lugar estratégico, né, de pensar para onde você vai levar o seu negócio. Tudo que a gente falou aqui hoje são coisas extremamente estratégicas, né, não é aplicáveis. Algo... E aplicáveis.
e que geralmente tem que vir também da visão, né, desse dono para daí repassar, para delegar. Agora, se o empresário está ali envolvido em mexer no Instagram, em dar baixa em coisa, em fazer financeiro, etc., ele não vai pensar, editar Reels, ele não vai pensar no estratégico, né? Então aqui a gente está falando de uma questão estrutural mesmo, né? De você que quer ter um negócio profissional com uma marca, um branding forte, não vai conseguir se você tiver capengo ainda nessas coisas. Tem que arrumar a casa, tem que se organizar, se estruturar. Se pensar como executar. empresa, como profissional, eu sempre digo, né, que escada se lava de cima para baixo. Então, você começa a lavar embaixo, aí vem a sujeira de cima, estragou a limpeza de baixo. Exatamente. Perfeito. Então, falamos sobre negócios pequenos, fazer esse checklist sensacional ali que a Carla passou aqui pra gente. E, Carla, então, pra gente finalizar, e Lana, temos mais perguntas, mais observações? Qual foi esse o maior insight? As perguntas foram todas respondidas ao longo do episódio aqui, então foi meio que um encaixando no outro. Carla, muito obrigada pela sua participação. O insight maior que ficou para mim é você poder pegar todos os fatores neurológicos e escutar o seu cliente, escutar a pessoa que você vende e pensar nesses fatorizinhos pequenos que vão se transformar em toda a venda, no sucesso do negócio, que é muito psicológico mesmo. Então, se a gente não olha para o nosso cliente, a gente não sabe para quem vende, né? Muito obrigada, Carla. Show de bola, isso aí, o sentimento dos nossos clientes, né? Entendendo o sentimento deles, a gente consegue traduzir isso na nossa comunicação. Carla, então, para a gente fechar aqui, aonde que os nossos seguidores podem te encontrar, o seu Instagram e etc., para onde que você direciona as pessoas que tiverem dúvidas? Que maravilha, eu quero te agradecer, viu, por esse espaço. Amei essa troca com você aqui. Também, vamos pensar em mais vezes aqui a gente contribuir, né? Isso é importante. Eu, enquanto professora, eu acredito você também, enquanto mentora, enfim. O nosso lance na vida é querer compartilhar. Então, eu compartilho muito das minhas vivências ali no meu Instagram, Carla Sique, né, que é a abreviação do Siqueira, Carla Sique, S-I-Q, 10 numeral. Então, ali tem, no link da minha bio, todas as informações dos meus cursos, mentorias, no fixado também tem, nos destaques tem bastante feedback de quem já foi meu aluno, já foi mentorado por mim. E hoje eu trabalho nisso, né? Palestras, cursos e mentorias individuais, empresariais, e também com um método próprio agora, que estamos na 6ª turma, estão mais de 100 mentorados, que é focado, chama NeuroMCV, focado em marketing, comunicação e vendas, aplicando neurociência, que eu acredito que é o projeto da minha vida. Sabe quando você passa 18 anos trabalhando, você sabe disso, né? Trabalhando e estudando, e falar, isso aqui eu gostaria de ter tido há 10 anos atrás. Sim. Então, proporcionar isso para as minhas mentoradas, para os meus mentorados, me faz muito bem. Então, vocês me procuram lá, pode me chamar no direct também, e a gente conversa. Perfeitamente, pessoal, tá aqui na tela para quem está assistindo aqui no nosso canal, para você que está acompanhando aqui ao vivo, e você que está vendo essa gravação também. Não se esqueça que o Pod Moda está no ar ao vivo todas as semanas, nas segundas-feiras, às 10h30 da manhã, com raras exceções, aí, em virtude de viagens e etc., que a gente comunica aí no meu Instagram. Mas siga lá no YouTube, é o canal do Pod Moda com o Andressa Rando Favorito, que é diferente do meu canal principal, que é o Andressa Rando Favorito também. Então, obviamente, siga os dois. E esse episódio aqui você confere editado, redondinho, bonitinho, todas as terças-feiras nas suas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc, 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 para você escutar aí no seu podcast. Se você quiser assistir, é só chegar aqui no nosso canal, Pod Moda, com o Andressa Rando Favorito, todas as terças, novos episódios editados aí. E se quiser acompanhar com a gente, fazer perguntas, interagir, segunda-feira, 10h30 da manhã, horário de Brasília. A gente vai ficando por aqui nesse episódio de número 019 com a Carla Siqueira, que você pode encontrar ela no @CarlaSique, SIQ10, lá no Instagram. E nos vemos, não na próxima semana, que estaremos em evento aí ao vivo, mas na outra semana, lá no dia 7, estaremos aqui, segunda-feira, 10h30 da manhã, com mais um episódio do Pod Moda, para você ter um negócio de moda lucrativo. Beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau.
E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito, e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o @Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, é só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?